Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, inscreva aí no meu canal, no YouTube, você que me acompanha aí todos os dias. Eu estarei aqui fazendo a oração para vocês, pedindo a Deus uma bênção para nós, né? E alertar a gente, porque a gente está vendo tantas coisas ruins acontecendo aí, né? Nesse mundo, né, irmãos? E muito obrigado. Vocês que me ajudam aí com essa oferta que Deus propôs no seu coração, muito obrigado, viu? Que Deus te devolva tudo que você está me ajudando para manter esse programa. Deus está te devolvendo, vai te devolver 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Amém? Você está semeando aqui, mas Deus está te abençoando lá na frente. Muito obrigado. E o meu Pix, irmão, continua sendo o mesmo, viu? 375-376-796-49. Amém? E se quiser conversar comigo, meu telefone é 31-99150-7233. Amém? Carlos Henrique. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre... Será que o azeite consagrado é importante na nossa vida? Será que ele vai nos ajudar a sair dessa situação que está o mundo aí, que a gente está vendo tanta pessoa, né, sendo destruída pelo mundo? Será que o azeite é tão importante assim para nós? Vamos ver então. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 13, que diz o seguinte: os discípulos de Jesus expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e curavam. Amém? Só esse pedacinho que nós vamos ver como é que o óleo é, irmãos. O que o azeite é. Então, os discípulos de Jesus, eles expulsavam muitos demônios e curavam, né? Eles ungiam as pessoas e curavam com óleo. Jesus, irmão, ele deu autoridade. Jesus, ele deu autoridade para os seus discípulos expulsar todos os demônios que tiver na vida da pessoa, né? E curar as enfermidades entre o povo com o seu óleo. E ele tem autoridade. Depois que você ungiu o seu corpo, né? Se você está vendo que a pessoa está com uma legião, você ungiu o seu corpo, ungiu sua mão, você tem autoridade para expulsar aqueles espíritos malignos. Mas tem muitas pessoas que têm medo, irmãos. Né? Tem muitas pessoas que têm medo, né? Então, as enfermidades, nós temos autoridade para expulsar. E Jesus ele fala para todos usar o óleo. Todos nós, irmãos, que somos servos de Deus, servos do Altíssimo, nós temos por obrigação de ter um óleo dentro de casa. Tem muitas denominações que não têm óleo, porque quando você unge a sua casa, sua janela, suas portas, o seu portão, sua casa está protegida. É como se fosse um batismo. Nós, quando entregamos a vida para Jesus, nós não temos que batizar. Depois que nós batizamos, a vida nossa é outra. O Espírito Santo vem incorporar na gente. Assim a nossa casa também. Quando você muda para uma casa virgem, ou então está mudando de uma casa para outra, né? Ali, irmãos, é quando você, antes de entrar para sua casa, você tem que batizar a sua casa, tem que ungir sua casa, né? Tem que ungir a sua casa, porque Jesus, ele deu autoridade para todos os discípulos naquela época, né? Expulsar os demônios e curar as enfermidades entre o povo. E Jesus fala que todos nós temos que usar o óleo, porque o óleo é bíblico, é importantíssimo na nossa vida, porque se não fosse bíblico, Jesus não falava, né? Que não precisava de usar o óleo, na verdade, mas Jesus manda todos nós usar o óleo, ter o óleo para nós proteger, para a gente ser protegido, né? Com a paz do Senhor, com a bênção, para a gente poder ser protegido desses assaltos que está tendo na rua aí, pessoas assaltando, roubando,
né? Tantas pessoas estão sendo assaltadas, estão sendo roubadas, roubando celular, tirando a vida da pessoa à toa, roubando bolsa. Então, se você não orou a Deus e ungiu seu corpo, se você não deu tempo de orar a Deus, se ungiu seu corpo pedindo a Deus proteção, ali o Espírito Santo vai estar com você, vai estar te protegendo, né? Então, Deus, nós todos temos que ter o óleo é bíblico, né? Porque se não fosse bíblico, Jesus falava que não precisava de usar o óleo. Mas Jesus manda todos usar o óleo. E o óleo, ele é bíblico. Nem todos os cristãos usam. Ele é bíblico, nós precisamos de usar, e nem todos usam, né? Em sua casa, tem muitas pessoas, irmão, não conhecem a palavra, onde o diabo mais trabalha. Porque as pessoas não conhecem a palavra, o diabo vai destruindo, vai se destruindo, desfazendo da vida da pessoa ali, fazendo desavença, briga, fazer acidentes, tragédia na vida da pessoa, e a pessoa não sabe que é o diabo que está por trás daquilo ali, né? Então tem muitas casas que são assaltadas, irmãos. O diabo usa esses meninos aí para invadir a casa, para assaltar, para roubar, né? E quando a nossa casa é ungida e consagrada, acabou, irmãos. O inimigo não vai ter força para usar ninguém para entrar dentro da sua casa para roubar. Então, quando você unge o portão, ungiu a janela, ungiu as portas, então ali sua casa está toda protegida. Nós temos que fazer isso. A gente não está vendo tanta assalto ali na rua, né? Nós estamos nos finais do tempo, isso é bíblico, irmão. Esses assaltos que estão acontecendo é bíblico. Vai acontecer e vai piorar. Então nós temos que ungir nossa casa para ter proteção com o Pai, né? Porque o Espírito Santo, quando nós ungimos a nossa casa, o Espírito Santo ele manifesta ali e protege, né? Ele protege. Então nós temos que vigiar, pedir a Deus para proteger a nossa casa. Como que nós vamos pedir a Deus? Na oração e no óleo, né? Olha para você ver, ele é bíblico, né? E nem todo mundo usa, não gostam de usar. Onde o diabo ele trabalha, porque ele quer sempre destruir as famílias, enganando cada dia dentro da família. E a casa, quando ela é ungida com óleo, ela está sendo protegida, ela espanta os espíritos malignos, muitos demônios, porque ela espanta muitos demônios, porque eles gostam de esconder atrás de imagens que ficam dentro da casa da gente, atrás daquelas imagens que é feita pela mão do homem, eles gostam de ficar escondendo ali, né? Eles gostam de ficar ali escondido ou na cozinha, derrubando panela, derrubando vasilha, para assustar as pessoas acham que é a alma de alguém, nada, os demônios que ficam ali escondidos, né? A pessoa escuta algum barulho e vai procurar saber o que é, achando que é a alma de onde está o espírito maligno escondido, né? Muitas pessoas gostam de imagens que é feita pela mão do homem, que tem boca, mas não fala, né? Nada mexe naquela imagem, ela fica uma estátua, né? Tem tudo, mas nada mexe, né? Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem olhos, mas não enxerga. E muitas pessoas dentro da nossa casa gostam de acreditar em imagens. E tem uma fé extraordinária nessas imagens, gosta de acreditar naquilo e acredita, acha que aquilo ali vai conquistar alguma coisa. Igual eu acreditava muito em imagem aqui em casa, irmão. Eu tinha muitas imagens aqui na minha casa, mas eu era enganado, né? Tinha muitos santos aqui em casa que eu ia até lá em São Paulo comprar velas de 1 metro para acender lá para elas e pedia, nunca ganhava.
né? Então, muitas pessoas dentro de casa, dentro da nossa casa, gostam de acreditar em imagens e tem uma fé muito forte na imagem, mas é engano puro, irmãos. É engano puro. Faz me lembrar da minha vida. Como eu falei, né? Eu pedi, nunca conseguia nada. Naquela época, irmão, os 12 discípulos de Jesus andavam com óleo. Andavam com óleo, porque na obra de Deus, o azeite é consagrado. O azeite consagrado ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo na nossa vida. Porque ele queima os espíritos maus. Ele expulsa os espíritos malignos da nossa vida, da nossa casa. Quando você unge a sua casa, você está protegendo a sua casa, ele expulsa os espíritos malignos da sua casa. Eles não têm força ali não, porque ele queima os espíritos maus, né? Em nossa casa. Quando ungimos e em uma manifestação, quando a pessoa se manifesta numa igreja, a pessoa unge o corpo da pessoa, ali está queimando aqueles demônios que estão manifestados no corpo da pessoa. Eu faço lembrar quando eu comecei que manifestou no corpo da minha mulher lá, um tal de Exu Caveira, e ele estava escondido nas imagens aqui em casa, eu não sabia. Aí o pastor foi e passou o óleo nos lábios da minha esposa lá, e ele começou a gritar: ai, tá me queimando, desgraçado, tira isso daqui, então fala onde você tá, indo na casa dele, fala onde você tá. E aí falou que estava escondido nas imagens aqui em casa. Aí o pastor veio aqui em casa, correndo, pediu os obreiros para vir aqui, para pegar todas as imagens que estavam aqui, para levar para a igreja. Porque eles gostam de esconder nas imagens, né? O azeite, então, ele é símbolo do Espírito Santo, irmãos. Então é por isso que os demônios não aguentam, né? Quando você está ungindo a sua casa está protegida, ela está sendo batizada, né? Então o significado do azeite o uso do azeite é desde o Velho Testamento, lá de trás, irmãos, entre tantas nações, naquelas épocas lá atrás, eles já usavam o azeite para repreender os espíritos maus. Também é o uso de um remédio, o azeite também é o uso de um remédio. Desde a antiguidade, né, é o uso de um remédio. E todos que são batizados e convertidos são discípulos de Jesus. Todos. E passa a ser perseguido de Jesus. E passa a ser perseguido de Jesus. Né? E passa a ser perseguido, porque eles são discípulos de Jesus, passa a ser perseguido. E tem que vigiar muito, irmão. Tem que vigiar muito para sempre. Tem que vigiar muito. Mas sempre vigiar. Mas sempre tem autoridade. Lembra que sempre nós temos autoridade para expulsar os malignos, para repreender os malignos, porque quando nós somos convertidos, nós estamos com o Espírito Santo. Como nós já batizamos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos autoridade para espantar aqueles espíritos maus, né? Aqueles maldosos, aqueles espíritos malignos. Né? Então, nós temos autoridade para isso. Né? Temos autoridade para curar enfermo, em teus irmãos, em qualquer pessoa. Mas, como eu sempre falei, santo de casa não faz milagre. Não é verdade, irmãos? Pelas liberdades, porque eles têm liberdade, os nossos parentes, eles não confiam em nós. Eles confiam em outras pessoas, que se chamar pede para chamar outras pessoas para ir lá fazer uma oração, para ir lá repreender aqueles trem ruins, aquelas coisas que está nele, mas não confie em você, que talvez você pode ter até mais força do que aquela pessoa que ele está chamando, mas eles não confiam em você. Não confiam em nós. Por isso que eles falam que santo de casa não faz milagre, é verdade, né? Então eles acreditam eles não acreditam em nós, mas acreditam nos de fora, mas não acreditam nos de dentro da casa.
que está próximo da pessoa, ele não acredita. Prefere pessoa de fora. Esses espíritos das trevas, irmão, esses espíritos sem luz, esses espíritos imundos, espírito de enfermidade, espírito de sofrimento, espírito de brigas, espírito de prostituições, de acidentes, de amarração de suas coisas. Não deixa você ir para frente, nem para trás, não deixa, você fica todo embaraçado, ele não consegue nada, irmãos. Esses espíritos que o tranca-rua gosta de fazer isso na vida dos outros. Ela embaraça a vida da pessoa, não deixa a pessoa conquistar nada. Eles não podem ser doutrinados na sua casa, né? Eles não precisam de você, não. Ele não precisa de ser humano, não. Ele quer destruir a vida do ser humano. Ele não precisa de ser humano para ensinar ele a fazer as coisas. Não, não precisa não. Ele quer destruir, que ele sabe. Ele sabe fazer as coisas muito bem e quer destruir a vida do ser humano, porque eles querem destruir a raça humana. Sempre, sempre, sempre. Eles querem fazer maldade com o povo. Está fazendo com muitos. Muitas pessoas estão sendo destruídas aí, irmão, pelos espíritos maus e não sabem. Muitas pessoas no mundo, né? Então nós temos que orar para o mundo, irmãos. Olha como é que o povo está fazendo a maldade. Tantas pessoas estão sendo assaltadas, estão perdendo a vida por causa de drogas, por causa de assalto, por causa de tantas coisas que o diabo está usando as pessoas, está cegando as pessoas na área espiritual e fazendo os jovens sofrer com isso, né? Não pensa você que aquela que está te ajudando na área espiritual, tem pessoas, irmãos, que você acha que está te ajudando, mas você está enganada, está te cozinhando, irmãos. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no outro. Nós temos que confiar só em Deus. Hoje, na vida que nós estamos, a confiança só em Deus. Não podemos confiar no outro, não, porque um quer cozinhar o outro, né? Então, se acha que a pessoa está te ajudando, talvez está te enganando ali para te cozinhar e você não sabe. Porque quem pensa isso que está te ajudando está completamente enganado ou enganada. Se você estiver se achando que está te ajudando, você está conseguindo a conquistar seus negócios com dificuldade. Porque ele vai vir um olho gordo, vai vir uma inveja, vai vir uma olhada em cima de você, vai atrapalhar a sua vida. E você achando que tá fácil, mas por trás daquilo ali tá cheio de inveja de vocês, né? Tá cheio de olho gordo, cheio de maldade. Que aqueles que você está confiando, né? Você está achando que está te ajudando, mas você está enganado. Então não confia só em Deus. Nós temos que confiar só em Deus para conquistar nossos negócios, né? Para conquistar nossos negócios com facilidade, que vai dar com tudo certo, é só na mão de Deus. Agora, os enganadores, eles gostam de dar também com facilidade, né? Vai lidar com a mão e tomar com as duas. Que o diabo está por trás daquilo ali, vai te tomar. Vai te dar com a mão e tomar com a outra. Por quê? Eles são enganadores, irmãos. São muitos. O diabo está por trás daquilo ali para enganar o ser humano. São muitos enganadores. Eles são enganadores do ser humano. Eles querem enganar o ser humano e estão enganando muitos. Você não vê os golpes aí, irmão? Como é que tá os golpes aí, um atrás do outro aí pelo jornal? O jornal mesmo fala, a televisão fala, no celular muitas pessoas estão usando aí coisas para enganar os outros, né? Dando golpe no bolso dos idosos, principalmente, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de conversar com você, mas te enganando, te julgando, aquelas conversas macias, você caindo, né? E hoje também, irmãos, tem muitas pessoas que gostam de conversar com os espíritos dos falecidos, né? Em vários lugares, até dentro de casa. Eles conversam com o espírito
cai alguma coisa lá, eles acham que que é a alma de alguém que morreu, porque quando morre não volta aqui não, irmãos. A alma ou o espírito de alguém que quando morreu, ela não volta aqui na terra. E eles acham que é o espírito da pessoa que morreu, que está pedindo uma reza, pedindo uma missa ou uma coisa qualquer para a pessoa ter paz. E tudo aquilo ali é demônios que está atrás daquilo ali para destruir a vida da pessoa. Né? Espírito maldoso, né? Então eles acham que eles gostam de ficar escondidos em vários lugares dentro da nossa casa, irmão. Eles gostam de ficar escondidos dentro da cozinha, fazer vasilha cair, dentro do banheiro, assustando a gente no banheiro, dentro de vários lugares. Por quê? O espírito dos falecidos quando os espíritos do falecido morrem, eles sobem. Eles não descem aqui mais, eles sobem. Então não é de nenhum falecido. Não é de nenhum falecido e de nenhuma pessoa que faleceu, não. Ele não pode ter outros, eles não pode voltar aqui. O espírito falecido, eles vão para o Hades, queimar no Hades, ou ir para o paraíso. Aqueles que são escolhidos por Deus que faleceu, Deus rebatou, aquele vai para o paraíso. E aqueles que não têm Jesus, que não aceitou Jesus, não entregou sua vida para Jesus, vai para o Hades, vai queimar no Hades, né? Sendo destruído, né? Vai ser destruído, né? Porque vai sendo aos poucos vai sendo queimado. Eles não têm como voltar aqui na Terra, né? Muitas pessoas vê vultos, vulto preto em sua casa, ou se acha que é um espírito, de outra pessoa, mas é demônio puro, irmãos. A pessoa ali, ela tá enganada. Acha que é um espírito de outra pessoa, mas ela tá enganada. Não tem nada a ver isso, não. Demônios, né? E tem muitas pessoas que são assim, irmão. Tem pessoas que tá sendo enganada com um espírito maligno, muitos, mas não acordam, né? Nessa hora, irmãos, quando a gente vê vulto, né, vulto, ou escuta barulho, nessa hora precisamos do azeite. Porque é bom você ungir sua casa toda, ungir a janela, ungir as portas, para proteger nossa casa dessas coisas enganosas, né? Ungir cômodo por cômodo, né? Porque eles começam a perturbar as pessoas. Tem pessoas que chamam até os pastores para afastar essas coisas ruins da casa da gente com orações, com azeite, porque a pessoa não tem conhecimento, então chama um pastor, ou chama até um padre, né? Que a gente vê muito na televisão aí, o padre quando está fazendo as suas rezas lá com o seu texto lá, e eles não aguentam, eles manifestam lá na hora, né? Então tem muitas casas que são a casa virgem, que você vai entrar para ela agora, você comprou um apartamento virgem, unge antes de entrar. Unge sua casa para você não ter perturbação. Se você está entrando, alugou uma casa, um barracão, antes de entrar, unge. Não custa nada você pedir um pastor, você ter um óleo em casa, unge sua casa para ser protegida. Unge o seu portão, o diabo não usar ninguém para invadir sua casa, para querer roubar dentro da sua casa. Porque hoje nós não podemos nem estar com o portão aberto, porque o diabo está usando os meninos aí para roubar dentro da nossa casa. Então unge seu portão, porque ali o diabo ele não tem força para entrar, para usar aqueles meninos para entrar dentro da sua casa, que ali a unção que você deixou ali vai queimar aqueles demônios, aqueles espíritos malignos, né? Então, irmãos, se você não tiver óleo, tem muitas pessoas que gostam de fazer orações, né? Ora na sua casa, né? Para repreender esses espíritos maus, quando você ouvir voz, né? Quando você enxerga vulto,
ore, né? E vai na igreja evangélica e pede um óleo. E depois você pede, consagra o óleo, então fala com o pastor para consagrar o óleo e unge sua casa. Você tem autoridade para isso. É um, sintoma, meu irmão, que as orações e o Espírito fica turmentando as pessoas. Nas orações que você está fazendo, os espíritos ficam turmentando as pessoas. Eles não aguentam. Eles não aguentam quando você está orando ali, está ungindo a sua casa, eles vão querer ficar te turmentando. Né? Às vezes nada está dando certo na sua vida, irmãos. Você está conseguindo, não está conseguindo nada. Então tem uma coisa ruim que está atrapalhando a sua vida ali e você não sabe o que é, está tudo embaraçado, você vai você preocupado, às vezes você nada está dando certo na sua vida, você fica preocupada com os problemas, com as dívidas, e você está para conseguir uma coisa qualquer, né? E na hora, nada, tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Isso é maligno, é demônio. É o espírito maligno, né? Então você tem que ter força, pedir a Deus para desembaraçar essas coisas ruins. Vai na igreja, irmão. Pede o pastor para ungir, para proteger a sua casa, a sua vida. Pede uma oração para desembaraçar aquilo. Por isso que o azeite consagrado é importante na nossa vida e principalmente dentro da nossa casa. Às vezes você está sentindo que está com uma inveja de alguém, uma inveja é outra coisa que é pesada. Você está sentindo que está com inveja de alguém, está com aquele corpo bambo, com aquela lombeira, não está aguentando nada, está com um mal olhado pesado, sentindo aquela fraqueza, né? Lembra-se que a inveja é um espírito que incorpora na gente, né? Ele é incorporado. A inveja é uma maldição, irmãos, que a pessoa tem de você. Olha para você, nossa, mas como é que você está bonito, sua casa está linda, que coisa bonita, tá ali, está enchendo de olho gordo, inveja. Por isso que é bom ungir a casa da gente. Quando você sair, unge sua testa, unge seu corpo, pede a Deus para te proteger, para te levar e te trazer de volta, porque no seu serviço, os olhos gordos, as invejas não caem em você. Não te pega, porque você está ungido, você está com o selo do Espírito Santo no seu corpo, a inveja não vai te pegar. Lembra que a inveja é um espírito incorporado, mas nessa hora eles não vão atacar você. Se você ver que seu irmão, olha para você ver uma coisa muito séria, irmão. Se você ver que seu irmão está com uma vida melhor, ou comprou um carro melhor, ou está com uma casa melhor, ou conquistou um emprego melhor, né? Vai fazer uma viagem internacional, se você ficar sabendo que um vizinho seu está conquistando todas essas coisas também, está tendo uma vida melhor, então fuja da inveja, irmãos. Dá glória a Deus. Fala, graças a Deus, meu irmão conseguiu uma coisa, está tendo uma vida melhor, tomara que Deus prospere ele. Seu vizinho é a mesma coisa, mas fuja da inveja. Fuja da inveja, porque não sente inveja, porque inveja, na verdade, você não pode ter inveja de ninguém, porque você que tem compromisso com Deus, você é mais que vencedor, você tem um galardão no reino de Deus, irmãos. Aqui tudo é passageiro, vai morrer, vai ficar tudo aqui, nós não vamos levar nada, você vai ter inveja daquela pessoa que vai deixar tudo aí. Você tem que dar glória a Deus que sua riqueza está lá no reino de Deus. Tá? Quando Deus nos arrebatar, nós vamos estar lá na rua, nós vamos ter uma vida melhor do que essa aqui, irmão. Nós vamos dar de 10-0 naqueles que você tem inveja aqui. Então fuja da inveja, né? Ninguém pode ter inveja do ser humano, né? Mas ninguém sabe que tem inveja, porque tem muitas pessoas que têm o olho gordo pesado, têm uma inveja pesada. Sai fora, irmãos. Sai fora, pede a Deus para te proteger, porque você também pode ter aquilo que seus irmãos têm, ou que aquelas pessoas têm. Por que não? Se você é servo do dono do ouro e da prata,
Mas Deus não quer nos dar isso, não. Deus ele não quer nos enriquecer aqui, não. Deus quer que nossa riqueza seja lá no reino dele, porque nós vamos deixar tudo aqui. Tudo é de passagem, né? E a inveja é diabólica, irmãos. Ela destrói a pessoa. Ela destrói a pessoa por dentro e a pessoa também seja prejudicada, né? A pessoa que está sendo invejada seja prejudicada. Por isso que Deus colocou por escrito em tuas palavras. Deus colocou por escrito em tuas palavras. Não cobiçará coisa alguma do seu próximo. O foge da inveja, irmão. Nem da sua casa, nem do seu jumento, nem da sua mulher, nem do seu campo. Não sinta inveja de ninguém, porque é prejudicado quem é invejado. Então foge dessas coisas. Essas coisas não fazem parte da nossa vida, não, irmãos, porque a nossa riqueza está lá em cima. Quem tem uma vida melhor do que a sua aqui é passageiro, vai ficar tudo aí. A nossa está lá. Deus vai nos dar. Deus não vai enriquecer nós aqui, não. Deus vai nos dar condições de nós viver, ter uma vida estabilizada, uma vida boa aqui. Mas a nossa riqueza é no reino dele, né? Então, foge dos invejados, né? Porque está prejudicado ele mesmo o que está com inveja, né? Ele mesmo está sendo prejudicado por ele mesmo, né? E está sendo prejudicado e as invejas, irmão, elas apodrecem os ossos. Ela apodrece os ossos. Quem tem um mal olhado, eles não sabem que tem um mal olhado, né? E está prejudicando as pessoas por inveja ou invejado. É natural a pessoa te sentir inveja? É. Só que muitos nem sabem que são invejosos, né? Ou invejosas. Talvez sofre por esse motivo sem saber. Talvez a pessoa tenha inveja do outro, né? E sofre porque não tem nada, irmãos. Quem é invejoso não consegue conquistar nada. Porque por isso que a palavra de Deus diz que a inveja apodrece os ossos, porque a pessoa não consegue conquistar nada por causa da inveja, né? E os vultos são demônios que a pessoa vê, né? Nada de pessoas ou alma vagando na casa da gente. Nada disso. É vulto que a pessoa vê, é vulto, barulhos que a pessoa escuta, demônios que estão na casa da gente. Então, vamos ungir, nós temos que pegar o óleo e ungir para nossa casa ter a proteção de Deus. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês aqui e vamos orar a Deus, né? Vamos pedir a Deus para que Deus nos proteja, nos livre dessas armadilhas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, pedimos ao Senhor que nos afasta desse espírito de inveja. Pai, repreenda todos os espíritos zombadores e maliciosos, Pai. Muitos ficam na cozinha, outros no banheiro, meu Pai, na casa da gente, meu Deus amado. Ó Senhor, nós conhecemos todas as nossas fraquezas, mas te pedimos força nesse momento, Senhor, para não sermos enganados por ninguém. Em nome de Jesus, peço que o Senhor liberta toda a família, Pai, espiritualmente, meu Deus amado, de todos os laços que venha do mal, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor liberta todos nós, meu Pai amado, todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Pai, para que todos nós caminhem em santidade, meu Deus amado, e contemplar dia e da tua face, Pai. E, Pai, entregamos toda a família nas tuas mãos, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E esse copo com água, que eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai. Consagra, meu Deus. Quem ouvir essa mensagem, meu Pai, que estiver com um copo com água, que eu só peço que o Senhor abençoe e consagra, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos.
Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, protege a vida de vocês todos, viu? E a sua casa, a sua família também, que seja abençoada, protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro, o nosso Pai todo maravilhoso, poderoso, em nome de Jesus. A paz seja Jesus, irmãos.